O Futebol Clube do Porto está a mudar. Estamos a passar do pior Futebol Clube do Porto de sempre, provavelmente para o melhor Futebol Clube do Porto de sempre. Mas será possível? Treinador novo, reforços, nova identidade. Uma coisa é certa, é o mercado mais ambicioso de sempre do clube. Nunca na história o Porto investiu tanto, contratou tantos jogadores em tão pouco tempo e ao mesmo tempo vendeu muitos jogadores. O plantel vai ser completamente diferente da época passada. E as mudanças não se ficam só pelos jogadores, ficam também pela direção que muda, pelo treinador que muda também, portanto toda a equipa técnica. O próprio conceito, a única coisa que se mantém é o estilo de jogador que o Porto contrata, que é um jogador jovem, com futuro, principalmente com futuro, portanto jovens promessas. O Porto não contrata um único jogador abaixo dos 22 anos. Mas vamos então falar do novo estilo, pelo menos do que podemos já antever do que vem aí. O Porto vive uma verdadeira revolução, com Farioli como comandante à frente do clube. O Farioli foi o primeiro a ser contratado antes dos reforços, para dar mesmo essa ideia de que é ele quem vai comandar tudo desde o início. Confesso que eu tinha um pouco de dúvidas, porque ele é muito jovem, 36 anos apenas. No entanto, ele chegou e já impôs o seu estilo de comunicação, de treino, a sua exigência, já conquistou os adeptos. Os treinos são muito intensos, com foco no detalhe. É um técnico muito minucioso. Dizem que os treinos são mais longos do que eram com o Vítor Bruno e com o Anselmi. Parece que este técnico vai mais ao detalhe, trabalha mais o aspecto tático e é muito mais exigente. Há relatos que dizem que a equipa chega às 7 da manhã ao Olival e só sai ao meio-dia. Portanto, são 5 horas ou mais dedicadas ao treino, à análise, ao aprofundamento, aos detalhes. Portanto, é um técnico bastante detalhista, bastante trabalhador. Os adeptos gostam deste estilo de treinador. Vamos ver o que é que vai acontecer depois nos jogos oficiais. Agora, o que é certo é que há uma mudança completa e total em relação ao passado. A direção do Vilas Boas tentou fazer uma transição suave e entre a época de Sérgio Conceição e a de Vítor Bruno, tentou manter a mesma espinha dorsal da equipa, tentou manter até o técnico adjunto, que era do Sérgio Conceição, mas hoje muda completamente. É um verdadeiro murro na mesa de Vilas Boas, eu acho. Uma limpeza de balneário, mudança completa no esquema tático, volta para o 4-3-3, mudança completa no estilo de jogador. Insiste ainda mais no jogador jovem e no jogador com muito futuro, muito promissor. Portanto, é uma mudança total em relação ao passado recente, até mesmo ao passado desta direção. Penso que este murro na mesa advém do Mundial de Clubes, porque se virmos as declarações do Presidente do Porto, que não são muitas, mas as poucas que ele fez, ele apontou sempre a mira para o Mundial de Clubes. Depois daquele fracasso, eu diria depois da derrota com o Inter Miami, que Vilas Boas decidiu que isto ia acontecer, este murro na mesa. O que é certo é que o mandato do Vilas Boas a meio desta época vai chegar a meio, e portanto ele já começa a ter um bocado de lugar em risco se não ganha nada. E até para um clube como o Porto, mesmo sem olhar o lado pessoal do Presidente, para um clube como o Porto estar 2 épocas inteiras sem vencer nada é impensável. E pior ainda, a jogar da forma que joga, porque os adeptos do Porto dão muito valor ao esforço da equipa, à forma como a equipa joga, não só aos títulos. E talvez nesse aspecto, talvez a direção do Porto escolheu o Farioli precisamente por isso, porque como eu disse, o Farioli é muito detalhista, muito trabalhador, exige muito dos jogadores e talvez tenha sido a pensar nisso que ele foi contratado. O estilo de jogo vai ser um estilo de jogo que também agrada mais aos adeptos portistas, é um estilo clássico, digamos assim, do Porto. Se olharmos para a história do Porto, o mais comum, a maior parte das épocas, foi o Porto jogar em 4-3-3, com um bloco coeso, com posse de bola e com a equipa bem organizada, os espaços bem preenchidos. E o Farioli é um técnico que é adepto exatamente desse estilo de jogo, esse 4-3-3 clássico, com posse de bola. Portanto, parece que tudo na contratação deste técnico italiano foi pensado para recuperar esse Porto mais antigo que vive na memória de todos os adeptos do Porto. Outra coisa muito vincada deste treinador é o espírito vencedor. Ele já fez várias declarações a falar desse espírito. O Porto tem deixado transparecer para fora várias imagens dos treinos. Claro que aqui pode haver edição e vale o que vale, mas tem mostrado esse espírito vencedor. Os próprios jogadores nas declarações que têm feito parecem estar todos alinhados nesse discurso mais ganhador, mais virado para a ambição. É também um discurso diferente da época passada. O espírito do grupo também parece estar a ser muito
enfatizado, está a ser muito focado esse espírito do grupo. Basta ver este pequeno estágio que a equipa fez na Áustria, mostra isso mesmo, muito espírito do grupo. Claro que o que passa para fora pode ser controlado, no entanto passou para fora algumas imagens e a sensação dos adeptos é mesmo essa, é de espírito do grupo. Portanto, tudo bem, pode ser editado, mas não deixa de ser um sinal, porque se ela não existisse, por muita edição que fizessem, não transparecia. Outra prova de que há um foco no espírito do grupo é esta espécie de limpeza de balneário. Não é por acaso. Os jogadores que estão a sair são todos jogadores que já transitavam das outras épocas anteriores a esta direção, do tempo de Sérgio Conceição. Nós sabemos que há muitos jogadores como o Francisco Conceição, Tony Martínez, entre outros, que saíram porquê? Nós sabemos, né? Saíram porque não concordavam com esta nova direção, porque queriam que o clube seguisse outro rumo. Não sabemos quantos desses jogadores não continuaram no plantel com o mesmo pensamento, mas que não os externalizaram. Não estou com isto a dizer que os jogadores como Otávio, João Mário, Gonçalo Borges tivessem esse pensamento, no entanto são jogadores que já não têm esse espírito vencedor e de união. Também quem está lá dentro sabe mais, mas parece ser isso. Dá uma sensação de que esses jogadores mais antigos têm que sair para haver essa renovação do espírito de coesão do grupo. Deu até a entender, principalmente na fase de Anselmi, que havia ali alguns desentendimentos entre os jogadores. Provavelmente é por isso que o Porto está a fazer esta renovação tão vincada e os jogadores que estão a sair são todos já têm mais 2 anos ou mais de casa. Basta ver, por exemplo, o Samu, aposta renovada, Rodrigo Mora, aposta renovada, mas depois outros jogadores mais antigos do plantel principal. Claro que o Rodrigo Mora já era do Porto, mas não era do plantel principal. Parece haver uma espécie de limpeza. Há também um foco maior na comunicação. Esta direção já tinha trazido mais comunicação, principalmente nas redes sociais, se bem que o presidente dá menos entrevistas, mas há mais interação entre os jogadores e a imprensa. Parece ter sido reforçado, ou pelo menos continua nesse caminho o clube. Uma coisa que tem sido criticada por uns e elogiada por outros é que o Porto está, por exemplo, a divulgar algumas das mensagens do técnico no balneário. Portanto, há uma preocupação por parte do clube de comunicar bem com os adeptos e de manter os adeptos motivados e unidos com a equipa. Os jogadores já sentem diferença na intensidade dos treinos, pelo menos é o que tem transparecido em entrevistas e nas tais imagens que têm passado para fora. O método, para quem conhece os treinadores, o Anselmi, o Vítor Bruno e Farioli, o método é completamente diferente, não tem nada a ver. Mas há mais deste Porto, é que é o maior mercado de sempre. O presidente do Porto tinha avisado e ele está a cumprir com o que disse. É o maior mercado de sempre. O Porto já investiu mais de 67 milhões de euros, sem contar com as contratações do passe completo do Neuen Pérez e do Samu. O Samu, por exemplo, tornou-se o jogador mais caro da história da Liga Portuguesa. É uma renovação do voto de confiança em Samu. É quase um dizer assim, olha, a época passada correu mal, mas tu foste a nossa aposta e este ano voltas a ser a nossa aposta, dobramos a aposta e este ano é teu. E o Samu tem tudo para brilhar, uma vez que saiu os Jokers, até a nível nacional, de ser o melhor avançado de Portugal, da Liga Portuguesa, tem tudo para isso. E o Porto está a movimentar-se muito no mercado. É a equipa mais ativa, está a cumprir essa promessa de facto de renovação e de maior mercado e de fazer tudo para inverter essa situação negativa. O Porto já movimentou mais de 140 milhões de euros entre entradas e saídas, algumas vendas surpreendentes, como a da Otávio para Paris, por 20 milhões de euros. Fala-se que ainda pode chegar mais um central para jogar ao lado do Pripites, mas pode haver mais. Em princípio, o central será o que o Porto está agora focado. Já quanto a saídas, continua tudo em aberto. Fala-se do PP, fala-se do Diogo Costa, fala-se de Namazo, fala-se de Eustáquio. Todos os jogadores, lá está, que estão há mais de 2 anos no Porto e que podem ainda sair. Diogo Costa, inclusive, é um caso que pode dar muito dinheiro ao clube, porque é um jogador que está avaliado em mais de 60 milhões de euros. Tem Manchester City e PSG atrás dele. No caso de Donnarumma sair, por exemplo, fala-se que o PSG terá 80 milhões para gastar no guarda-redes e Diogo Costa é o principal objetivo, o principal alvo do PSG. Claro que se o Diogo Costa sai, o Porto vai ter que contratar outro guarda-redes, ou seja, ainda vai haver muitas mudanças neste plantel. O Porto já contratou o Pripites, o defesa central, que para já parece ser titular absoluto, olhando para a qualidade dos centrais do Porto, apesar de ser jovem. Contratou também um patrão para o meio-campo, Froholt. Falhou a contratação do Kenneth Taylor. Parece que ainda tem esperanças, ainda continua as negociações, mas já se antecipou. O Porto está muito ágil no mercado. Já contratou o Vitor Froholt. Ele chega como box-to-box. É para ser um motor do meio-campo. O estilo dele é para ser um patrão no meio-campo. Talvez apenas a idade ainda deixe algumas questões. Se ele vai ou não conseguir pegar logo destaca neste Porto. E este jogador dinamarquês, que vem nessa tendência atual do futebol português de ir buscar jogadores ao norte da Europa, tem apenas 19 anos, é um box-to-box, ele é muito forte
nas transições. É um 8 puro, não é um trinco, portanto, o lugar de trinco em princípio vai ficar entregue a Varela. Se pensarmos que o 4-3-3 de Farioli será um triângulo clássico, com 2 jogadores à frente do trinco, ele deverá jogar como o 8, e todas as indicações que temos é que o Froholt é craque. Ele é um médio muito forte fisicamente, tem muita técnica e ainda gosta de chegar à área para fazer golo. Portanto, se o Froholt conseguir colocar todas as suas qualidades em campo, vai ser um caso sério no Porto, até pela idade que ele tem. Todas as contratações do Porto estão a ser abaixo dos 22 anos, portanto o Porto está a criar um plantel com muito valor para o futuro, para vendas futuras. Todos estes jogadores podem render ainda muito dinheiro. Por exemplo, o Froholt chega por 22 milhões de euros, mas tendo em conta a idade e o potencial dele, pode perfeitamente ser vendido por mais daqui a uns anos. Outro reforço muito sonante que o Porto contratou é o Borja Sainz. É um extremo espanhol goleador. Ele brilhou no Championship, marcou 19 golos, apesar de ser extremo. Trabalha muito, é muito batalhador, também sabe defender. O Farioli valoriza muito extremos que saibam defender e, sem dúvida, o Borja Sainz encaixa-se nesse perfil, o que de facto mostra-nos que o Farioli está a ter dedo nestas contratações. O Farioli, uma das coisas que mais exige é que os jogadores não parem de correr. É o que nos dizem do Ajax. É uma das imagens de marca dele, é que os jogadores não parem de correr, de procurar a bola, de fazer pressão, e o Borja Sainz é esse jogador. O Borja Sainz falou à imprensa ontem, ele diz que está a se integrar muito bem, ele parece muito motivado, vê-se pelas palavras dele que ele realmente acredita nesta equipa, ele diz que a equipa é boa e que sente isso, portanto é interessante ver estas declarações de jogadores que chegaram novos e que têm uma visão que não era a visão dos jogadores novos, por exemplo, que chegavam na época passada. Parece haver mais ambição e mais entusiasmo nas palavras dos jogadores. Outro reforço, este mais surpreendente, Alberto Costa da Juventus, veio por troca com João Mário, é troca por troca de posição. No entanto, o Porto fica a ganhar porque é um jogador mais jovem, mais promissor, e abateu os 15 milhões que ele custava com 12 milhões do João Mário, gasta assim apenas 3 milhões por este jovem lateral, que ainda tem o plus de ser portista, portanto é quase mesmo uma troca por troca com o João Mário, mas acaba por ser uma renovação, um espírito novo, mais jovem, mais promissor, lateral de raiz, não adaptado como o João Mário. Vamos ver como ele se integra, mas o facto dele já ser daqui do Porto vai com certeza ajudar. Claro que vêm mais caras novas com o perfil técnico que o Farioli exige. Este Alberto Costa é mais um que também parece ser muito lutador nesse espírito que o Farioli quer incutir no Porto. Ele tem mais presença física do que o João Mário, por exemplo, que é uma das características que este Porto vai ter, mais presença física. Esta contratação do Alberto Costa insere-se nessa premissa do Porto de renovar sem perder competitividade e ganhando apostas para o futuro. Portanto, eu diria que se sente que o grupo está unido, o clima é positivo, dá para ver pelas declarações dos jogadores, dá para ver pelas imagens que vão surgindo dos treinos e dos jogos de treino. Há uma renovação, há um plantel mais jovem, há um espírito jovem, há esse espírito lutador que o técnico está a incutir. Há muito trabalho, os adeptos estão a gostar de ver porque há mesmo muito trabalho, este técnico trabalha muito. Esta época está a ser muito intensa, mas os sinais são positivos. De qualquer forma, uma equipa com tantos jogadores novos vai precisar de tempo para se adaptar, por muito trabalho que faça agora na pré-época. Portanto, vamos ver como é que o Porto se vai sair nos primeiros jogos. Faltam 2 semanas para começar o campeonato. Em termos de objetivos, já sabemos, o Porto está a fazer todo este esforço para vencer o campeonato, é o principal objetivo. É interessante ver que todos os jogadores falam em títulos, no plural, portanto o Porto aponta a mais. Diríamos que pela história do Porto seria o campeonato em primeiro, Taça de Portugal e depois competições europeias, Liga Europa, como último objetivo e sempre um sonho que o Porto quer sempre alcançar. Outro dos objetivos deste Porto vai ser então ter esse futebol atrativo, mais criativo, mais batalhador, futebol mais bonito, porque os adeptos ficaram muito marcados por aquele jogo do Anselmi, com 5 defesas, um jogo feio, um jogo de pontapé para a frente, um jogo de falta de capacidade de segurar a bola. E este Porto é antítese, vai ser o Porto de posse de bola, de bloco organizado. Não tem nada a ver com o outro Porto, pelo menos é essa a proposta. Claro que o grande objetivo aqui é repor o Porto no topo da Europa, no topo de Portugal. Não é aceitável para os portistas voltar a lutar por um terceiro lugar, voltar a ter uma campanha fraca nas competições europeias. E pelo menos esperança esta pré-época está a dar aos portistas, é uma revolução total. Na minha opinião, eu acho que o Farioli vai conseguir, vai dar certo, eu acho. Eu comecei um bocado reticente por causa da idade dele, mas quando pesquisei a história percebi que ele tem até algumas parecenças com o Vilas Boas, talvez por isso que o Vilas Boas gostou dele, mas a escolha de Farioli não foi assim tão rasa e superficial como a idade e ser parecido com o Vilas Boas o trajeto. É porque o Farioli tem esse espírito lutador, trabalhador, que vai ao mais ínfimo pormenor e joga em 4-3-3. Eu acho que foi tudo pensado.
Acho que um Porto que joga em 4-3-3, que é um esquema mais simples do que o 4-4-2 ou 4-2-4 do Vítor Bruno, ou o 5-3-2, ou uma coisa assim, do Anselmi. São táticas mais estranhas. A equipa não estava a conseguir adaptar-se. Eu acho que um 4-3-3, como tática mais simples, com jogadores lutadores, com muito talento e criativos, com o bloco organizado, já dá uma ideia mais de superioridade. O Porto já vai ter mais capacidade para segurar a bola e os adeptos gostam disso. E depois eu acho que é um efeito bola de neve. Se a equipa luta muito, trabalha muito, consegue ter a bola, consegue mostrar criatividade, consegue fazer 2, 3 passos sem perder a bola, começa a ganhar confiança, os adeptos vão gostar também de ver, vão se recordar desse estilo, que é quase o estilo clássico do Porto. A maior parte das épocas jogou assim. E portanto eu acho que estão a chegar bons reforços, ainda vão chegar mais, e acho que o Farioli tem aqui tudo para ter uma boa equipa. Vamos ver, ainda por cima, com o Benfica e o Sporting a tremer um bocado nas suas pré-épocas. O Benfica vai manter o Lage, eu acho que é aposta de risco. O Sporting perdeu os Jokers e o Porto vai crescendo sempre. Pelo menos o Porto vai com um plano muito claro desde o final do Campeonato do Mundo de Clubes. Que o Porto vai com um projeto muito claro, não se está a desviar foco, está a contratar muitas jovens promessas, sempre no mesmo estilo, está a limpar o balneário, tem um técnico com esse perfil mais clássico do Porto, do Porto mais antigo, mais ganhador, talvez do Porto do tempo do Vilas Boas para trás, José de Ferreira, portanto esse 4-3-3 vai reavivar e portanto pode-se criar aqui um elão, um ecossistema em que o Porto cresce e explode, vamos ver. Porque apesar de ser uma revolução, parece ser uma revolução bem pensada, bem estruturada. Agora, claro, o investimento traz sempre riscos. O Porto está a investir muito. Sabemos que o Porto ganhou muito dinheiro. Operações financeiras à parte, que eu não entendo muito, mas parece que o Porto fez boas operações financeiras. Temos as vendas, por exemplo, do Nico Gonzalez, do Galeno, e agora estas do Gonçalo Borges, do Otávio. Uma possível venda também do Diogo Costa, do PP. O Porto está a arrecadar muito dinheiro e está a reinvesti-lo muito em jovens, com um retorno, que podem dar retorno. Em princípio, muitos deles vão dar retorno. Borja Sainz, Pripites, Vitor Froholt, parecem-me ser jovens que vão dar retorno. O próprio Alberto Costa, também com 21 anos, se começar a jogar bem, também vai dar retorno. Portanto, apesar de ser um risco, acho que é um risco calculado, bem estruturado, e o investimento pode dar certo, pode dar muitos frutos. Até porque não há outro caminho para mudar o rumo. Se estamos com o pior Porto de sempre, muita gente classifica do pior Porto da história, como é que se sai do pior Porto da história para um bom Porto? Com investimento, não há outro caminho, é trabalho e investimento. Farioli é trabalhador, portanto muito trabalho, e investimento, investir em jogadores que ainda por cima têm futuro. Mas no meio de todas estas movimentações do mercado, eu diria que é que nos mostra mais que o Porto está a investir forte nesta época, é o Samu. O Porto gasta 32 milhões de euros com o Samu. Eu acho que é simbólico esta compra do passe completo do Samu. É quase uma mensagem que se passa ao jogador e aos adeptos e a toda a equipa de que este ano é para ser. Portanto, que é grande confiança de que o Samu este ano vai explodir. Portanto, eu acho que essa é a grande contratação-chave. É o comprar o resto do passe do Samu. É o gastar tanto dinheiro, nunca ter gasto tanto dinheiro num passe de um jogador. Mostra muita confiança nesta época. Agora quero saber de vocês. Vocês acreditam neste novo Porto? Acham que ainda é cedo? Acham que vai ser mais do mesmo? Acham que o Porto está a investir bem? Está a investir mal? Deveria investir em mais jogadores experientes em vez destes craques jovens? Vocês estão expectantes? Não estão? Se são rivais do Porto, estão com medo do Porto ou acham que não? Acham que o Porto vai estar fraco outra vez? Acham que ainda não têm bem a noção do que é que vai acontecer? Confiam no Farioli? Confiam neste plantel? Quem é que vocês acham que o Porto vai mais contratar? Quem é que vocês acham que é o grande destaque deste Porto? E quem é que vocês acham que vai ser campeão? Será que o Porto vai conseguir recuperar? Acham que o Porto era o pior Porto de sempre e agora pode melhorar? Ou acham que vai continuar a ser? Ou nunca foi o pior Porto de sempre e há aqui exageros? Digam-me a vossa opinião, o que é que vocês acham? E já sabem, deixem um like e até ao próximo vídeo.